Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. E hoje a gente vai conhecer um pouco da carreira e da vida do advogado, professor de Direito Civil e Direito do Consumidor, Walter Moura. Ele é pós-graduado em Processo Civil e mestre em Direito e Políticas Públicas, doutorando em Administração, integrante da Comissão de Direito do Consumidor do Conselho Federal da OAB, conselheiro do Fundo de Defesa do Consumidor do Distrito Federal e também diretor-secretário-geral do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor Brasilcom. Professor, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Com um currículo desse extenso, parabéns aí por toda essa carreira, mas a primeira perguntinha é o seguinte: como é que foi essa escolha pelo direito do consumidor? O senhor, que é bem atuante nessa área, né, inclusive no Distrito Federal, em outros estados, bem conhecido por esse trabalho no direito do consumidor, como é que foi escolher o direito do consumidor ou o direito do consumidor escolheu o senhor? Daiane, eu acho que para a nossa geração posterior à Lei 8.078, que agora faz 25 anos, muitos universitários foram influenciados por todos os avanços que o Código de Defesa do Consumidor trouxe para o direito civil brasileiro. Eu sempre fui apaixonado por direito civil e direito privado e não me afasto nunca do direito civil e dos estudos de direito civil, contratos, obrigações, mas as influências, principalmente de uma querida amiga da professora Cláudia Lima Marques e de um outro grande amigo que é o Leonardo Rosco e Bessa, bem na fase da minha formação acadêmica, que foi em Brasília, no CEUB, me levaram a produzir academicamente na área de direito do consumidor. É engraçado porque na minha profissão mesmo de advogado, eu não trato especificamente com o direito do consumidor. Eu não faço defesas todo dia, minha advocacia é em outras áreas do direito. Mas essa paixão foi uma paixão acadêmica que coincidiu com a transformação que o direito do consumidor fez nas obrigações no Brasil. Nós tivemos uma doutrina muito boa na época em que eu me formei, e essa doutrina realmente me conduziu a estudar e não parar de estudar essa matéria. E direito do consumidor não é só a produção científica bibliográfica. Direito do consumidor também é um pouco de associativismo civil, é você ir para uma organização não governamental, como é o caso do Brasilcom, como é o caso do IDEC, como é o caso do IBDEC, mas outras alianças em que você doa um pedaço do seu tempo para estudar e para tentar auxiliar, de alguma forma, a melhoria das relações de consumo no Brasil. Que é o que pode acontecer com outras ONGs de estudo que tem como o IBDefam, o IBSecrim. É bom que quem esteja na área do direito não fique só na produção intelectual para o seu currículo ou para a sua profissão, mas que também possa devolver para a sociedade, de alguma forma, uma atitude que vai ser levada por intermédio dessas ONGs, porque o Brasil precisa muito disso. Agora, 25 anos de defesa do Código de Defesa do Consumidor, né? Uma lei que está sendo discutida para ser atualizada, ou seja, a relação de consumo de 25 anos atrás não é igual a hoje. Quais as principais mudanças, professor? O Brasil mudou muito. E não só o Brasil, por conta da globalização, nós temos uma nova formatação para as nossas relações econômicas, sociais e, por que não, jurídicas. Se nós olharmos 20 anos atrás, a gente não tinha internet tal qual ela está hoje. Verdade. A gente não tinha um celular como a gente tem hoje. Então, a primeira grande modificação que se teve na estrutura da relação privada, e aí sim a relação do consumidor com o fornecedor, é o comércio eletrônico. Um dos projetos de lei do Senado que postulam a atualização do código é exatamente pela perspectiva de que em 1990, quando o código foi desenhado, não havia internet tal qual ela existe hoje. E aí o regramento que a gente tem no código, apesar de conseguir resolver o problema do consumidor no comércio eletrônico e na internet, ele precisa só de uma atualização, ou seja, de você carregar toda a principiologia que já tinha para a realidade dos fenômenos novos do comércio eletrônico. A mesma coisa é o superendividamento. Antigamente não, há 25 anos, você não tinha essa concessão de crédito que existe hoje. A coisa mais difícil que tinha era você conseguir um empréstimo no banco, o financiamento era só para casa, quando muito você financiava um carro, o grande parcelamento que tinha era todo em cheque. Hoje em dia você consegue contratar crédito sem entrar no banco, pela internet também, ou por uma simples compra em que você ultrapasse o limite do seu cartão ou da sua conta corrente, você já está no cheque especial.
Isso gerou um fenômeno muito complicado para a sociedade moderna, que é o superendividamento. O superendividamento é o cidadão que perde a capacidade por motivos alheios ou da sua própria vontade, mas desde que de boa fé, de administrar seu patrimônio, tendo em vista que ele se endividou, que ele passou a pagar só parcela do que ele contratou lá atrás. Esse fenômeno ele precisa ser tratado com mais cuidado pelo direito brasileiro, porque assim como as empresas se endividam e elas têm direito à falência ou à recuperação judicial, por que o cidadão não tem direito também a uma falência ou a uma recuperação judicial assistida pela lei? Ou seja, aquele momento para ele poder se reerguer, né? Garantindo um mínimo existencial digno para a sua família. Ele não vai tropeçar duas vezes, mas é importante que o direito não trate ele apenas como um patrimônio. Quem é aquele sujeito? Ele é uma casa, um carro, vamos executá-lo. Não. Você tem que resguardar o núcleo familiar, que é uma linha da nossa Constituição Federal, dentro da dignidade da pessoa humana, e a partir disso você dá a oportunidade, mecanismos assistidos pelo direito para que ele possa restabelecer a capacidade de pagamento das obrigações, recuperando emprego, mantendo a família com educação, com dignidade. O credor, ele vai ficar desprestigiado? Não. O credor que emprestou crédito nessas condições foi irresponsável. Ele deve pagar por essas consequências também. Sites de reclamação. A saída, eles são muito procurados, é uma boa saída? São. Hoje em dia nós temos o governo federal com uma ótima iniciativa, que é a plataforma consumidor.gov, que é também uma atualização, não agora da lei, mas do equipamento público, que já está por regra constitucional obrigado a defender o consumidor. Nós temos a nossa Constituição, não sei se você lembra, que está no artigo 5º, que o Estado promoverá a defesa na forma da lei. Não é só o Código de Defesa do Consumidor, nós temos todo um equipamento público, que é de PROCONs, a Senacom lá no Ministério da Justiça, as promotorias, eles têm que proteger o consumidor. Ora, proteger o consumidor não é só uma atividade do poder público dentro de birôs, ou de escritórios, ou de tribunais. Não é isso. Não é só a repartição pública física. Hoje, como nós temos o comércio eletrônico e o acesso ao governo pode ser feito também por portais eletrônicos, nada mais lógico do que o governo disponibilizar para o consumidor um site, que é o consumidor.gov, para que ele possa fazer as reclamações. Em paralelo ao poder público, existem também sites desenvolvidos e mantidos por entidades privadas que estão fazendo essa atividade. O consumidor vai se adaptando a essas situações, mas eu acho que é um bom caminho para a gente evitar a despesa com transporte, para a gente evitar a burocracia do papel. Isso daí, com certeza, é o futuro. O direito do consumidor, ele é procurado, digamos assim, ele é procurado pelas pessoas somente na hora da compra ou na hora que acontece alguma coisa errada? O que o senhor acha com relação à consciência das pessoas a essa lei? Olha, nós temos um déficit, talvez, cultural e um pouco também educacional em relação a quais são nossos direitos como um todo. Eu desafio algum cidadão que não seja da área jurídica que conheça o rol de todas as garantias fundamentais que estão no artigo 5º da Constituição. E eu acho que todo mundo deveria conhecer o direito de ir e vir, a garantia fundamental à liberdade de expressão. Poucas são as pessoas que sabem, por exemplo, que você tem o direito de peticionar livremente ao poder público, independentemente do pagamento de taxas. Isso está na nossa Constituição. Um só destes vários incisos do artigo 5º, um deles é a defesa do consumidor. Então, se a gente já não conhece o que é a garantia fundamental da Constituição, imagina conhecer todos os direitos do consumidor. Essa complexidade técnica que o direito traz para nós, para que a gente conheça o direito do consumidor, impede que boa parte da população, principalmente população de baixa renda, consiga conhecer os seus próprios direitos. Por isso que a gente tem esse fenômeno no Brasil de que realmente o dano acontece depois que o consumidor vai atrás. E por quê? O brasileiro não é bobo, mas ele confia. É porque ele confia que a coisa está certa, faz, e depois ele descobre, talvez pela mídia, talvez pela revista, ou talvez pelo trabalho da defensoria, de entidades de defesa do consumidor, que ele foi passado para trás. E aí só depois que ele vai conseguir recuperar o prejuízo. Infelizmente, enquanto a educação não chegar formalizada sobre esse tipo de conhecimento, que é o caso vai desde alimento até serviço bancário, enquanto a gente não chegar em uma geração educada
para esses patamares, a gente ainda vai ficar com acontece o dano, eu descubro que está errado depois que eu vou para o judiciário. Ok, professor, o senhor continua aqui comigo no estúdio, daqui a pouco tem mais bate-papo. Professor Walter Moura, professor e advogado, continua daqui a pouco no próximo bloco, falando, sabe, sobre o quê? Ele que é bem atuante na área do direito do consumidor, inclusive vai falar que agora está estudando administração. Os detalhes daqui a pouco. Saber Direito Debate está de volta. O convidado de hoje é o advogado Walter Moura. Professor, no início do bloco falamos sobre direito do consumidor e agora a curiosidade. Que história é essa do senhor ser doutorando em administração? Que decisão foi essa? Bom, eu fiquei um tanto quanto inclinado desde a reforma do Judiciário com a nova perspectiva que o Conselho Nacional de Justiça traça para as organizações, especialmente os tribunais, a OAB, o Ministério Público, e a criação também do Conselho Nacional do Ministério Público, as novas atribuições da OAB. O judiciário ele estava um pouco distanciado do gerenciamento da coisa pública. Ele esteve muito focado simplesmente em julgar processos. Só que assim como o legislativo e o executivo, o judiciário ele passou a ser cobrado também por uma produtividade mais eficiente, por uma redução de custos e despesas, por uma melhor alocação de recursos. Essas questões elas são estudadas principalmente pela ciência da administração, claro que também da administração pública, e o que me chamou a atenção foi o grupo de estudos de inovação do judiciário que tem na Universidade de Brasília, coordenado pelo professor Tomás Aquino, e isso me levou a estudar no doutorado uma questão de como talvez a gente avaliar não só a quantidade de processos ou o desempenho do judiciário, mas como é que a gente pode estudar a qualidade do serviço judiciário entregue ao cidadão. Essas novas dimensões do justiça em número, de que os processos vão ser julgados agora em repetitivo, repercussão geral, súmula vinculante, quantos processos a primeira turma julgou, a segunda, olha, o ministro tal julga mais ou menos do que o outro. Essa nova dimensão está fora do campo jurídico, ela está lá na ciência da administração, que com o auxílio da economia, com o auxílio da própria psicologia, com o auxílio também da estatística, ela vai tentar dar para o operador do direito novas ferramentas de performance do judiciário. Eu entendo que o operador ou o pensador do direito que ficar alheio a esses novos temas, dentro da ciência da administração, vai ficar em descompasso, porque nós não podemos deixar que a gerência da administração judiciária tome conta do direito. Então é melhor que quem é do direito vá estudar isso para saber como é que isso se aplica. E isso já tem sido uma procura na avaliação do senhor ou não? Muita gente ainda está acomodada com relação a isso? Na verdade, os programas de pós-graduação em administração, não existe ainda o curso de administração judiciária, mas os programas de pós-graduação, por exemplo, da UNB ou da Fundação Getúlio Vargas, eles já têm trazido estudos de pessoas da área jurídica, como tem o estudo de Akutsu, que é um profissional também da área do direito. A produção de pessoas formadas em direito na área de administração tem crescido. Não é ainda relevante, mas eu acho que com o tempo vai aumentar a procura de pessoas do direito estudando administração. Para os órgãos judiciários, o Supremo, o STJ, o próprio CNJ, é cada vez mais comum que haja parcerias para que os servidores estudem administração. É importante porque a organização hoje ela está colocada, eu não digo em primeiro plano do que julgar o processo, mas ela é tão importante você ser organizado enquanto jurisdição, quanto você julgar um processo bem julgado. O que eu quero estudar é como que concilia julgar muito com qualidade. Professor, na avaliação do senhor, como é que está o sistema, o ensino jurídico no país? Bom, o ensino jurídico no país ele tem sido muito debatido por conta desta celeuma em torno da exigência ou não da prova habilitando o advogado para a OAB. Mas a discussão do ensino jurídico não é essa. Essa é só a habilitação para quem vai ser advogado. O curso de Direito, ele é um curso que é extremamente tradicional. Nós temos uma cultura brasileira
que é chamada inclusive de jurídica burocrática para quem estuda administração pública, ou cartorial, isso é um ponto crítico, sob o ponto de vista de que nós temos bons cursos jurídicos. O nosso curso jurídico ele é extremamente profundo. Mas acontece que o fenômeno que o judiciário aprecia ele é cada vez mais complexo. E não se basta a leitura da literatura jurídica para compreender o que é jurídico. Eu creio que o ensino jurídico ele tem que estar um pouquinho mais aberto, por exemplo, à administração, às questões organizacionais, como que você vai iniciar uma atividade na advocacia, ou como você vai iniciar uma atividade no setor público. Imagine você que um juiz passa no concurso, estudou 5 anos numa faculdade, fez estágio probatório, e ele só vai aprender como é que ele gerencia um cartório, com um gabinete, com servidores, com férias, com motorista, ele só vai aprender isso no dia que ele toma posse. Falta alguma coisa nesse curso de mais prático. Também é muito importante que se estude mais economia aplicada. É importante que se estude também mais línguas. Você tem que o curso jurídico ele é tão importante nas relações internacionais. O direito é tão importante quanto relações internacionais, e a presença de 2 ou 3 línguas além do português é essencial para quem faz cursos jurídicos. E isso daí tem que ser adaptado. Então, nessa gama de novos fenômenos, como a informática que eu tinha falado no bloco passado, do comércio eletrônico, ela está trazendo um ensino jurídico multidisciplinar. As faculdades, para se atualizarem, elas têm que abrir cada vez mais as disciplinas optativas para que o operador do direito esteja mais próximo de áreas de interesse. Não basta mais aquela segmentação de direito civil, direito do trabalho, direito público ou direito previdenciário. Não, a segmentação hoje é muito ampla. Hoje não tem como deixar de estudar direito, por exemplo, e políticas públicas. Estudar direito e organização da administração pública, isso tem que ser uma matéria própria. Você sai do curso de direito sem conhecer a estrutura do poder público. Isso significa, diante de tudo isso que o senhor falou, que o futuro profissional dentro da faculdade não tem hoje uma visão do mercado, da prática do mercado? O distanciamento do setor privado, ele pode ser complementado com atividades de prática certo. Que estão hoje bem colocadas pelo MEC. Mas eu entendo que esse distanciamento existe e ele tem que ser suprido não só com contato via estágio, você conhecer uma organização privada e fazer uma prestação de serviço lá ainda como aluno, mas com disciplinas científicas que te aproximem dessa realidade. É o caso, por exemplo, de estudar economia aplicada, é o caso, por exemplo, de conhecer um pouco de estatística. Essas disciplinas vão aproximar um pouquinho o operador de direito da realidade de mercado. Ele vai continuar com a gente no estúdio e daqui a pouco vai trazer as sugestões de bibliografia. Não saia daí, daqui a pouco. E o Saber Direito Debate está de volta. Agora aquele momento tão esperado, né? Dicas de livros. O professor Walter Moura trouxe 4 sugestões. A primeira, de 3 autores, do ministro do STJ, Herman Benjamin, Cláudia Lima Marques, Leonardo Bessa. Professor, Manual em Direito do Consumidor, o que tem de bom aqui? O nome manual, ele nos remonta a uma leitura muito simplificada, que não é verdade no caso desse livro. Esses 3 autores são, para mim, os maiores expoentes do direito do consumidor no Brasil, e o que me chama a atenção é a linguagem facilitada com que eles conseguiram transpor temas complexos. Então, para uma primeira leitura de direito do consumidor, quem quiser ao mesmo tempo ter uma linguagem acessível da terminologia de direito do consumidor e ainda uma certa profundidade temática, esse é o primeiro livro a ser lido. Por isso que deram o nome para ele de manual, não para tornar uma leitura simples, mas é uma leitura básica para você dar seus futuros passos. Primeiro degrau, né? É o primeiro degrau. Segunda sugestão, Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de Marcelo Gomes Sodré. O direito do consumidor já tem 25 anos no Brasil. Parece pouco, mas acontece que você só lê um livro de direito, você não vai conseguir, tão somente no que descreve o código, compreender o que é um movimento de defesa do consumidor. E muito do que a gente sabe, por exemplo, de PROCON não está na lei, está no histórico que já se acumulou do movimento, desde as donas de casa até toda essa estrutura de proteção no Brasil.
professor Marcelo de São Paulo é um grande estudioso nisso, desse tema, e ele conseguiu descrever de um modo também muito simplificado como é que nós saímos de um país terceiro-mundista para um país que é referência mundial na defesa do consumidor. Esse livro é bastante importante. Terceira sugestão do professor Walter Moura. Esse livro é uma obra clássica, não só para nós. Existem argentinos, espanhóis, professores de vários países do mundo que tentam ler essa obra. É a obra da professora Cláudia Lima Marx. É uma obra bastante homenageada e é com base na leitura dos contratos que ela consegue revelar para a gente toda a profundidade da proteção e da transformação das obrigações clássicas que se deu a partir da Lei 8.078. Ela faz o casamento perfeito para mim entre direito constitucional, direito civil e direito do consumidor, mostrando que se não houver a proteção do consumidor, nós não temos um mercado ou nós não podemos falar em um direito que proteja de fato os vulneráveis. Essa obra é uma obra bastante profunda, ela vai tratar de praticamente todos os temas mais conhecidos, e a revisão bibliográfica dela é muito forte, porque ela traz literatura europeia, traz estudos americanos, canadenses e principalmente os brasileiros, sintetizando. Parece que é muito, mas o que ela escreveu aí muita gente daria mais 3 volumes para escrever o que ela escreveu. Ela conseguiu sintetizar muito bem também todo esse conhecimento. Ok. Quarta sugestão, Revista de Direito do Consumidor, sob a coordenação aqui da professora Cláudia Lima Marx. Esse livro, na verdade, ele é um repositório, é uma revista acadêmica, científica. Ele já está na edição número 100, que deve estar saindo no próximo semestre. Ela é editada pela editora RT, mas quem promove quem coordena os estudos é o Brasilcom, por intermédio da professora Cláudia. Aí você tem a seleção de doutrina do mundo inteiro, artigos produzidos por acadêmicos aqui do Brasil, de várias regiões do país. É uma revista muito bem pontuada pela CAPES, ela traz jurisprudência comentada, anotada. Então, quem quer saber de direito consumidor hoje, além da literatura básica, se quiser se atualizar e saber qual é o tema mais estudado, chamado Estado da Arte, tem que consultar a revista de direito consumidor. Professor, ultimamente, nos últimos tempos, a procura pelo direito como um pré-requisito para passar em concurso público tem sido cada vez maior, As pessoas procuram por esse curso quase na certeza de que vão estar preparadas. Como é que o senhor avalia isso? Bom, nós temos um serviço público que é um grande empregador. São bons empregos ofertados pelo serviço público. E como eu falei, na nossa tradição histórica jurídico-cartorial, a gente tem a formação de uma burocracia de concursados que são bem remunerados e que, como estágio, como rito de passagem, tem que estudar direito, porque boa parte do que é cobrado em concurso são as leis. Só que o curso jurídico, ele, com todo respeito, ele não se resume a isso. O curso jurídico, ele forma um profissional que não só se habilita para compor a burocracia pública, mas também de profissionais que são essenciais para o setor privado. Os consultores jurídicos, os pareceristas, os advogados, e dentro da advocacia existe realmente uma pleia de outras profissões. Você tem, por exemplo, a figura de empresários ou de figuras no setor privado que demandam conhecimento jurídico, que são os diretores, dirigentes, membros de conselho de governança ou de compliance. Todas essas ocupações, elas podem ter o curso jurídico como um pressuposto também fora do concurso público. E o que chama atenção para quem vai para o direito só para fazer concurso público é que seria interessante consultar as outras opções, conheça, faça um estágio no setor privado, veja como que é desenvolver uma atividade jurídica também no setor privado. E ao descobrir que essa atividade pode ser bem desempenhada fora do setor público, ou seja, no setor privado, use o seu curso para se preparar bem. É muito raro você ver uma pessoa que se prepara desde o primeiro dia do curso, não para ser o primeiro colocado no concurso público, mas para ser um advogado que estuda todos os dias. É essa perspectiva que o curso, para mim, deve ter ampliado o estímulo a buscar outras profissões da carreira jurídica que não sejam necessariamente por concurso. Essa perspectiva, em alguns países, por exemplo, como o Canadá, levam as pessoas a não necessariamente buscar o concurso público, mas passar por todas as áreas e, por último, escolhe o concurso público. É o inverso da nossa escala de valores. Então, é interessante a gente ampliar a perspectiva
de profissões e dentro dessas profissões usar o curso não como um rito de passagem para pegar o diploma, mas como um momento para se preparar, para você realmente plantar boas sementes para colher bons frutos na profissão. Professor, muito obrigada pela participação e até breve, até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você também pela companhia. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente. saberdireito tudo junto @stf.jus.br. Você pode também acompanhar a programação pelo site. Anote aí, www.tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau.